A nossa proposta deste projeto é para trazer consciência à população sobre essa questão. André falou na questão que existe em Piauí várias pessoas que possuem esta condição de fissura lábio-palatina, mas que estão escondidos, porque possuem vergonha, porque sofrem bullying, porque não são literalmente colocados como cidadãos normais. E muitas vezes isso acaba gerando em si um problema psicológico, que é muito mais agravante do que a aparência. Então, André, eu convidei, agradeço ao presidente por ter dado essa oportunidade e aos demais pares, dele estar expressando, porque não conheço em Piauí ninguém mais capacitado do que André para falar sobre a fissura. Cederemos agora por 20 minutos a palavra ao senhor André. Fique à vontade. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a casa pelo convite, em especial ao vereador Lebe pela sensibilidade pela causa da fissura lábio-palatina. Para mim é um motivo de muita coragem aqui nessa noite, falando em nome de muitas pessoas que poderiam estar aqui nesse momento, mas infelizmente tem medo por conta do preconceito, tem medo por conta de ser zoado. Eu estou falando de hoje, mas eu não sei onde vai parar meu áudio. E a nossa voz, ela ecoa. E normalmente nossa voz, ela sempre está ligada a algo que faça comédia. E nossa imagem sempre é ligada a algo que trata de coisa horrível. Aí talvez você me pergunte, mas André, você não tem nada. Infelizmente, a gente vive numa sociedade capacitista, e ela tenta nos limitar. E um projeto de lei como esse, que foi proposto hoje, é de extrema importância para desconscientizar a população da necessidade de falar sobre a causa, seja na escola, seja na igreja, seja na Câmara também. É uma necessidade dessas pessoas estarem aqui. Eu queria muito estar feliz em saber que eu estou aqui sozinho hoje, porque outras pessoas fissuraram no município. Mas, infelizmente, essas pessoas, normalmente, elas estão escondidas. Elas estão trancadas, elas estão com depressão. E vários outros problemas por conta dessa anomalia e acontece no decorrer da gestação, quando sua mãe está grávida. E falar sobre isso, eu gostaria, antes de tudo, falar sobre uma frase que diz: nada sobre nós sem nós. Tá? E hoje é um motivo de muita esperança, porque normalmente nós sempre fomos excluídos. Nós sempre fomos taxados como pessoas que talvez falam qualquer coisa, as pessoas não dão importância. E eu deixar de ser simplesmente um objeto e passar a participar nesse momento e nessa noite é uma honra muito grande. Muitas pessoas queriam ter essa oportunidade, mas infelizmente nem todas têm. Gostaria também de lembrar da importância desse projeto ser aprovado. É toda uma vida. A partir do momento que a mãe descobre lá na gestação, e hoje a partir do terceiro a quarto mês de nascimento, de gravidez, já consegue detectar, e o bebê está crescendo com essa malformação. A partir desse momento, a mãe já começa a ser acolhida na barriga da mãe. E ela, nesse momento, ela é a maior vítima. Ela está sozinha, ela está carregando esse filho. Então, os médicos precisam, a equipe de saúde precisa ter consciência e estar preparada para cuidar dessa mãe, para acolher o nascimento dessa criança e pedir a ela o tratamento correto.
E, normalmente, a primeira cirurgia é feita no terceiro mês de vida. No terceiro mês de vida é feita uma, e 1 ano é feita outra. E quanto mais cedo esse tratamento iniciar, maior é a possibilidade de ter uma reabilitação total. No meu caso, eu tive acesso à primeira cirurgia, algumas pessoas já sabem da minha história, não vou entrar em detalhe, mas a minha primeira cirurgia eu fiz com 5 anos de idade, é considerada uma idade já tardia. A segunda cirurgia eu só fiz com 18 anos de idade, e infelizmente não deu chance de eu conseguir uma reabilitação total na minha voz, mas só o fato de eu estar aqui falando por essas pessoas, eu já me sinto muito honrado em estar representando elas, porém eu poderia estar melhor. Talvez você me pergunte, mas por que André está aqui hoje falando sobre isso? E isso vai mudar da vida dele. André não pode pensar só nele. André não pode pensar só nas compensações que ele teve quando ele teve acesso ao tratamento. André precisa pensar em uma geração que está vindo por aí e está sendo prejudicada. E, infelizmente, a escola não tem culpa. Infelizmente, a Câmara não tem culpa. Infelizmente, o poder público não tem culpa. Mas não tem culpa, não é porque simplesmente não se fez nada até hoje. Não tem culpa a partir desse momento que tem conhecimento e não leva a situação a sério. Nós somos considerados no Brasil, a cada 650 nascimentos, nasce uma pessoa com fissura labial, uma criança, e nós precisamos tratá-las de maneira que parar na sociedade, falar sobre o assunto. A semana passada mesmo, eu fui convocado por um órgão, e esse órgão me chamou para eu conversar com a mãe de uma criança de 7 anos aqui do município, e ainda não fez cirurgia. E a situação já é grave, 7 anos. É 7 anos perdido, e poderia, talvez uma criança dessa, já está reabilitada. E eu fico me perguntando onde estava, nesse momento, os órgãos responsáveis para tratar dessa criança. Nós somos considerados um caso raro, mas somos os raros mais comuns que existe hoje. Então, a gente se perguntando por que ninguém chegou nessa criança antes. E eu fui conversar com a mãe, e por que pareça, eu estava conversando com ela, tentando conscientizar ela da necessidade de levar o filho para fazer a cirurgia. E eu falando, muitas coisas eu passei na vida, muito bullying que eu sofri. E eu falava com ela em relação à escola, como é difícil, início de ano, o professor cobra da gente coisas que nós não temos capacidade motora de corresponder. Não é que nós não temos, não dizemos, nós não temos. E daí eu falei em relação ao filho dela, quando ele vai sofrer, quando ele sofre, e ela encheu o olho de lágrimas e falou para mim, mas ele já sofre. Eu falei, a senhora está esperando o quê? Sociedade não é oração de mãe e recebe todo mundo. Quando eu falo oração de mãe, é mãe de verdade, espero que vocês entendam. E ela simplesmente encheu o olho de lágrimas para mim e falou. E o maior lugar onde o filho dela passava bullying, passava por sofrimento, era dentro de casa, com os outros irmãos. E dentro de um projeto como esse, nós vamos poder alcançar a sociedade, as escolas, a saúde, a partir do nascimento e ser notificado que a criança nasceu com fissura labial. E nós vamos ter uma semana para a gente debater essa realidade. E para muitos parece que é só uma simples cicatriz. Para muitos parece que operou, fechou. Só que não. Em situações que o paciente leva 30 anos em tratamento. Isso quando eles começam no tempo certo. A sua cirurgia recém-nascido. No meu caso, e eu conheço pessoas que já fizeram mais de 16 cirurgias. No meu caso, eu só fiz 7. Então, é um assunto que a gente precisa trazer à tona,
é um assunto que a gente precisa levar para a sociedade, precisa ser debatido, e eu ficarei muito feliz, em nome dos outros fissurados, das pessoas que têm fissura, e saber que nós vamos ser lembrados durante uma semana para falar sobre esse assunto, e normalmente, desculpa a expressão, mas normalmente tratado como chacota, como engraçado. E era tão engraçado como aquilo lembrador do outro, não é engraçado, é bullying, é crime. Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade, lembrando que também eu preciso ressaltar que os fissurados hoje ainda não têm políticas públicas no país. A gente precisa debater sobre esse assunto. Nós já temos, de alguma maneira, movimentado a Câmara, o Senado também, nós já temos trabalhado em prol disso. Mas nada melhor do que a gente começar a organizar isso dentro da nossa própria casa. Não adianta eu exigir e fale sobre isso em outro lugar, se dentro do meu próprio município isso não está sendo citado. Se aí dentro as pessoas não têm noção do que é isso. Se aí dentro ainda chamam de lábio leporino. E para quem não sabe, a palavra lábio leporino, ela está em desuso, se tornou algo pejorativo, porque pegou a imagem da criança que nasce, ou da pessoa que nasce com fissura lábio-palatina, e associou aos lebres. Então, hoje se tornou a palavra pejorativa. Então, a gente tem avançado, e eu, na minha concepção, como pessoa com fissura, a gente precisa começar por aqui. Aproveito a oportunidade para falar para vocês também de um projeto, e existe, é considerado o primeiro projeto no mundo, onde tem fissurados falando sobre fissura. Ele nasceu na pandemia, é de Piauí, eu fui o idealizador, não sabia disso, mas eu fui idealizador. O nome do projeto é Fissurados pela Vida. Nós estamos lá no YouTube, nós estamos lá no Instagram, e puder acompanhar a gente também, dar o depoimento, compartilhar. E quanto mais a gente disseminar informação, mais ganhos nós vamos ter. E quanto mais a gente fizer isso, nós vamos poupar, e as próximas gerações e as próximas crianças que estão vindo por aí sejam prejudicadas. Eu digo sempre, e eu não vou conseguir, nenhum de nós vamos conseguir tirar a fissura de ninguém. Mas a gente pode fazer, e nós podemos tornar e o caminho dessas pessoas seja mais leve, seja um sofrimento mais poupável. E não precisam elas sofrer tanto discriminação. Infelizmente, eu citei muito em relação à escola, mas também no mercado de trabalho, é pior ainda. Eu queria muito dizer que essas pessoas sobrevivem, e elas vivem, mas infelizmente elas apenas existem, assim como eu. Assim como elas apenas estão existindo, essas pessoas precisam sobreviver, precisam estar inseridas na escola, permanecer, o conhecimento. Essas pessoas precisam de oportunidade para estar no mercado de trabalho. E nós, quando pensadores, e estamos a criar leis, nós temos que repensar no futuro dessas pessoas. E elas não fiquem simplesmente indo e viver às custas de outra pessoa, porque ela por si não tem a capacidade, a sociedade já bloqueou. Vou fazer uma rápida experiência minha aqui, para vocês terem ideia. A fissura lábio-palatina não é considerada deficiência ainda no país. Até então, nós temos 2 estados que já considerou, Santa Catarina, Amazonas. Com fé em Deus, vamos levar isso para o país todo. Mas, para você ter ideia, empresa e duvida da nossa capacidade. E, às vezes, me ligam para saber se eu tenho um laudo para comprovar uma deficiência. Essas empresas a gente chama de capacitista. E não estão abertas, pelo menos, a conhecer a pessoa. E julga a gente pela aparência. Julga a gente por uma cicatriz. Julga a gente pela nossa fala. Então,
Eu agradeço a você por esse momento, por essa oportunidade, ao vereador Kleber, e a sensibilidade de me encontrar lá nas redes sociais e viu o nosso trabalho, viu quando a gente tem lutado, né? A pandemia veio com muitas coisas ruins, mas veio nós tivemos a oportunidade de unir esse grupo de pessoas no país todo para tentar criar leis. E Piauí, coincidentemente, está muito à frente. Aproveito para parabenizar vocês. Piauí está muito à frente, porque eu acredito que seja o primeiro município da Bahia tratando sobre esse assunto diretamente e tendo um fissurado falando sobre isso. Segunda-feira, lá no dia 22, Vitória da Conquista também vai estar debatendo assuntos ligados à fissura palatina. E a nossa ideia, quanto fissurados, é justamente essa, levar informação. É difícil? É. Principalmente para mim, me colocar nesse lugar. Eu fui a vítima, eu sou a vítima. Mas eu lembro da gente, e nós queríamos na pandemia, foi. E nasceu com a boca aberta, não pode ficar calado. Se eu tenho a possibilidade de falar por outras pessoas, por outras vidas, o momento é agora. Eu tenho que abraçar essa causa. Eu tenho que lutar por aqueles que talvez não chegou ao nível que eu cheguei. E é isso, eu agradeço a oportunidade e me disponho para perguntas, dúvidas. Eu quero fazer uma pergunta, Adel. Esse tratamento, existe lugares específicos na Bahia que atendem gratuitamente para fazer esse tipo de tratamento? E se há um acolhimento aqui na Secretaria de Saúde de Piauí, um encaminhamento para esse tipo de tratamento? Bom, e na Bahia hoje, o único lugar oficial, apesar de a gente estar lutando para descentralizar o centro de tratamento, né? A gente está lutando para isso, mas hoje nós só temos um em Salvador, né? A Secretaria de Saúde, ela nos apoia no transporte, mas ainda, apesar do PFD ser uma coisa que já é taxada lá de cima, mas fica muito aquém na necessidade de uma mãe que vai viajar com um filho pequeno. Então, a realidade é muito diferente, né? Uma das coisas, inclusive, que mais talvez deixava essa mãe tensa de ir para Salvador é justamente isso, é falta de acolhimento, de tratamento financeiro, de recursos, porque não é o suficiente. Salvador nós temos tudo, mas às vezes falta muito uma força, uma injeção, para de fato esse tratamento venha a ser efetivado. E aí, por conta disso, muitos deles acabam desistindo. Eu falo por minha realidade. Às vezes eu fazia 2 viagens por semana quando eu iniciei para ir para Salvador e eu não tinha recurso. E isso, para mim, e para minha família também não tinha, era muito sofrimento. Era um valor pouco. Era, mas para mim fazia diferença e eu não tinha. Mas a Secretaria de Saúde, ela tem sim apoiar as pessoas e nascem com fissura, porém precisa desse acolhimento maior e principalmente está buscando cobrar dessas famílias se os filhos estão em tratamento. E ainda tem uma grande dúvida. A pessoa chegou ao limite do tratamento, não tem mais o que fazer com ela, a pessoa desistiu do tratamento, a família deixou de levar, ou a pessoa foi reabilitada? Essa pergunta fica no ar. Eu também iria poder responder, mas as pessoas vivem tão escondidas, os fissurados, a gente chama de fissurados, eles, principalmente, eles vivem tão escondidos que a gente, às vezes, em uma viagem, a gente não consegue ver mais. Eu tinha muito de esperança que eles tivessem avançado, mas daí eles ficam sem saber como de fato está. E daí, quando eu vi um projeto desse, é onde certamente vai começar a despertar, inclusive da Secretaria de Saúde, para notificar os casos, para saber onde estão esses fissurados, se eles estão em tratamento, se ele não está, porque abandonou, porque não foi, qual a necessidade, qual a ajuda que está precisando. Se não é ir, a gente também precisa respeitar a escolha do outro, mas nós precisamos fazer nossa parte.
Outra pergunta aqui que era para fazer junto, esqueci. A questão da idade. Você disse que 5 anos, quando você foi, já tinha 5 anos de idade. Qual seria a idade ideal para se começar o tratamento? A idade ideal é no terceiro mês se faz a primeira cirurgia do lábio. Com 1 ano se faz a do palato mole, né? E a do céu da boca, que a gente chama. Então, a idade ideal para se começar o tratamento é a partir do nascimento. 1 mês já precisa ser acompanhado, porque essa criança ela pode não conseguir se alimentar corretamente e ela pode não conseguir ter ganho de peso. E isso pode prejudicar, atrasar a cirurgia. Então, o ideal é que a partir de 1 mês ela já comece a ser acompanhada, já para no terceiro mês ser realizada a primeira cirurgia do lábio e já ir preparando para faz 1 ano de idade, né? É isso aí, a pergunta que eu faço. Assim, estou lhe perguntando, até para você estar aqui para conhecedor da causa. Eu acompanhei algumas lives suas na época da pandemia, 1 ou foi 2, parece. Você até mandou o convite para mim. Mas, assim, fica a dúvida assim, em relação. O hospital, a criança nasceu no hospital ali, não seria o caso já desse hospital mesmo, já encaminhar, a maternidade, já encaminhar para um profissional dessa área, para já começar dali um tratamento? Exatamente. Se for analógica, deveria ser dessa maneira, ser notificada a partir dali. Mas, às vezes, eu prefiro levar por esse lado. Às vezes, a falta de informação, o próprio médico ou profissional que está ali atendendo, fica por isso mesmo. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui acompanhado por uma fonoaudióloga foi com 7 anos de idade. Eu fiquei de 7 a 17 anos sendo acompanhado por uma fonoaudióloga. Eu mostrava para ela que tinha algo errado no céu da minha boca e ela falava que eu não era nada. E eu não, inclusive, ela falava que eu não correspondia ao tratamento porque eu não fazia os exercícios em casa. Só que eu tinha plena consciência que eu fazia. E daí, aquilo que ela falava que não era nada, e ela era algo visível, e a gente via a olho nu, não estava escondido, quando eu abria a boca, dava para ver, ela falava, ou seja, anatomia, uma coisa muito mais simples. E nisso acabou segurando minha vida por, em média, 10 anos. Eu poderia ter avançado muito mais. Vossa Excelência quer fazer alguma pergunta? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, Excelência, vereador Cléber com a palavra. Esse assunto da fissura lábio-palatina, ele é muito rico, muito extenso, para a gente debater em pequenos momentos assim. Mas só para que todos os vereadores e quem está nos acompanhando tenham consciência e ciência do fato, hoje no Brasil só existe um hospital de referência. Um hospital de referência, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais da Universidade de São Paulo, com campus em Bauru, São Paulo. Na Bahia existe hospitais que cuidam, mas que não estão capacitados a fazer uma reabilitação crâniofacial muitas vezes. O que ocorre nessas nossas pesquisas, e a gente passa a entender, é que o médico, ele até pode ter o pleno conhecimento de como encaminhar, mas ele não tem para onde encaminhar. Porque no momento do nascimento já é aparente a necessidade de um encaminhamento para o tratamento. Mas muitas vezes vai encaminhar para onde? Não tem para onde encaminhar, né? Pesquisando algumas coisas, e André falando, eu vim a me lembrar que existe hoje, né, casos onde crianças aspiraram o leite materno e chegaram praticamente à morte por conta da ingestão do leite no momento de mamar. Porque como o palato é aberto, automaticamente ele não consegue sugar de uma forma, entre aspas, normal e aspira o líquido para o pulmão, causando assim um problema de respiração e vindo praticamente a óbito, porque preciso fazer uma manobra para que ele venha a desengasgar e venha a respirar. Então, hoje existe essa necessidade. A nossa proposta deste projeto é para trazer consciência à população sobre essa questão, né?
André falou na questão que existe em Piauí várias pessoas que possuem esta condição de fissura lábio-palatina, mas que estão escondidos, porque possuem vergonha, porque sofrem bullying, porque não são literalmente colocados como cidadãos normais, né? E muitas vezes isso acaba gerando em si um problema psicológico que é muito mais agravante do que a aparência, né? Então, André, eu convidei, agradeço ao presidente por ter dado essa oportunidade e aos demais pares, dele estar expressando, porque não conheço em Piauí ninguém mais capacitado do que André para falar sobre a fissura. E pedir, né, a todos que nos acompanham que se informem sobre essa questão e que na próxima semana nós estaremos aqui debatendo novamente sobre essa questão deste projeto. Meu muito obrigado.